me homenageando pelos 7 anos. Não são 7 dias e nem 7 meses, são 7 anos, né? Então, alguma coisa aconteceu ao longo desse tempo. Não é fácil. E hoje eu gostaria de falar da questão da igreja, da questão da comunidade, como a igreja vive. Então, há um texto na Bíblia ao qual eu tenho muito temor quando eu me deparo com ele, que é Atos 2. Alguém já viu falar grandemente? Usarei como introdução, dessa palavra, embora que nós iremos passear entre 2 textos, 2 ambientes, Romanos 16, de 13 a 16, e Atos 2, de 41 a 47. O pessoal da homilética aconselha que o pregador não utilize 2 textos para não confundir os que ouvem, mas pela graça, e tão somente pela graça de Deus, eu ouso hoje, num desejo muito grande de compartilhar com a igreja, essa comunidade maravilhosa chamada igreja, fundada em Cristo Jesus. A igreja, ela é do Senhor Jesus, ela não está pautada em pastores, em irmãos, ela está pautada sim na obra de Jesus Cristo. Essa obra, e aí sim emana e vem dele tudo que nós precisamos para vivenciarmos a comunidade de fé, do que nós cantamos aqui, do que nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 13, que é o amor. O desafio de viver igreja hoje, 30 de novembro, nós comemoramos aí uma data que foi instituída, para que tenha o dia do Evangelho, que não é só festa e farra, mas uma reflexão sobre o que é ser evangélico no contexto, ou o que é ser gospel para alguns. Mas vamos lá, o texto de Atos, capítulo 2, e eu sempre escolho do 41 a 47. E o que o texto diz, pastor? O texto, as narrativas de Atos, que foi redigido pelo doutor Lucas, que é o evangelista Lucas, e escreveu o Evangelho de Lucas, e escreveu o livro de Atos. Alguns teólogos chamam Atos do Espírito Santo de Deus, vivenciado pelos apóstolos. Então veja só, 41 do capítulo 2, livro de Atos. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Como viviam essas pessoas? Aí vem a narrativa que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Essa é a narrativa que fica, e aonde nós nos debruçamos ainda hoje, no século 21,
tentando tirar daqui desse texto alguns ensinamentos e algumas propostas para que hoje nós também possamos viver essa comunidade com todas estas qualidades aqui. Eu escrevi, que consta no manual da igreja, que nós estamos esperando condições para redigir para os novos membros, com os nomes e endereços, mas fiz um artigo e escrevi uma pastoral, na qual assim está escrito: a Igreja de Jesus Cristo é um organismo vivo, consequentemente dinâmico. Na dinâmica da sua vida de igreja, o crescimento quantitativo e qualitativo devem ser sempre um constante desafio. Uma igreja deve crescer em quantidade e qualidade por batismo de novos convertidos, que se dispõe a um discipulado contínuo, progressivo. Discipulado é contínuo. Todos devem entender isso, mas só que as pessoas só olham para os novos conversos, acham que só eles é que tem que ter discipulado. A igreja cresce também através da recepção de novos membros, ouvindos de outras igrejas. É uma dinâmica constante e progressiva, onde todos são abençoados pela graça e misericórdia de Deus. A comunidade dos redimidos é um lugar de acolhimento e de compreensão. Essa comunidade da graça vive em abundância, cheia do Espírito Santo e exerce seus dons e virtudes. A igreja do Senhor Jesus Cristo vive na busca de solucionar seus problemas. Por isso, agregou em suas ações vários métodos de programas de crescimento. Mas não podemos nos esquecer que o dínamo primário do crescimento está na vivência cristã, descrito na Bíblia e de forma bem resumida em Atos 2, de 42 a 47. A igreja experimentará a plenitude do crescimento quando vivenciar a plenitude do Espírito Santo, a verdadeira unidade da igreja. A unidade no compartilhar a doutrina, a comunhão, a oração, a alegria, o louvor, os bens materiais, enfim, compartilhar a vida com Deus e uns com os outros. Somos a comunidade dos redimidos, não dos juízes. Lembramos que nós somos a comunidade dos redimidos. Todos nós que estamos aqui, e nenhum pode se levantar como juiz sobre o outro. Nenhum, o juiz é o Senhor. Somos os redimidos. E quando olhamos para Cristo, quando deixamos a nossa fé diante de Cristo, percebemos que somos todos falhos, pecadores, mas somos agraciados, cheios do Espírito Santo em Cristo Jesus. Toda virtude, todo poder, toda ação boa que nós produzimos quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, cheios do amor, como nós falamos aqui. Somos a comunidade dos perdoados e não dos carrascos. Mais uma vez, há um diálogo, juízes, carrasco, um ordena a sentença e o outro manda, o outro pune, o outro exerce a sentença sobre o outro. Nós não somos essa comunidade que exerce a sentença e logo em seguida a punição. Nós somos a comunidade dos redimidos, agraciados por Deus. Então, o outro, que não é mais o outro, mas é o igual, porque nós somos todos filhos de Deus em Cristo Jesus. Amém? Também somos a comunidade dos perdoados e não dos carrascos. Somos a comunidade da graça de Deus, cheios do Espírito Santo e do verdadeiro amor de Deus. Não temos como voltar ao início da igreja, conforme nós lemos aqui em Atos, pois o Espírito Santo é dinâmico e por isso ele tem tudo o que precisamos hoje, aqui e agora, para vivenciarmos tudo o que Deus quer que vivamos hoje. Amém? Essa é a igreja, essa é a comunidade. Então, quando um pastor completa 7 anos de ministério,
ele também precisa de refletir. Algumas pessoas preferem dar o status ao pastor, ao líder, né? Algumas pessoas, e alguns pastores são homens sim preparados, esforçados, né? Zelosos daquilo que fazem, merecem a honra, merecem. O próprio apóstolo Paulo fala aqui: mais honra tem quem dá honra a quem tem honra. Uma das coisas mais belas no ser humano é dar honra a quem tem honra. Se você dá honra a um pastor de pastor, ela volta para você também como honra. Como honra. Se você honra um professor, ela volta para você como honra, como dignidade. Isso, né? Também o apóstolo Paulo fala sobre isso. Mas o que eu quero falar nessa noite não é só isso, muito pelo contrário. Tudo que realiza-se numa igreja é fruto dessa comunidade amorosa, uma igreja amorosa, acolhedora, composta de servos do Senhor que servem a Deus e consequentemente têm o prazer de servir uns aos outros. Olha, quando eu não sirvo a Deus, quando a minha intenção não é Deus, é um disfarce daquilo que eu tenho, mas que no fundo eu sirvo a mim mesmo, eu tenho dificuldade em servir o outro. E temos visto na igreja pessoas amorosas, pessoas acolhedoras, né? Pessoas pacientes, pessoas que caminham com os que estão chegando, porque é necessário, e mais paciência precisa com todos da igreja, e paciência uns com os outros. Sem isso nós não chegamos a lugar nenhum. E agora eu convido a você a dar um passo. Agora vamos para Romanos, capítulo 16. É o próximo livro depois de Atos. E eu disse de manhã que a minha teologia, ela tem um pé dentro da teologia da graça do apóstolo Paulo. Enquanto vocês encontram o texto aí, eu quero dizer uma coisa. Algumas pessoas estudam as cartas paulinas, um dos maiores escritores, né, muito profícuo na questão da redação, do trabalho, da exortação, acham que Paulo foi um homem muito duro, que Paulo mandou as mulheres calarem a boca na igreja, que Paulo corrigiu todo mundo, que Paulo era magrinho, ranzinza, careca, né, difícil, tinha problema de vista, que Paulo tal, mas fazem uma leitura totalmente errada. E o apóstolo Paulo foi o gigante que foi, porque muitos pequenos o ajudaram. O que tornou a ação gigante do apóstolo Paulo foi os muitos pequeninos que o acolheram, que o ajudaram, que caminharam com ele. Não foi diferente com a ação poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não ousou, sendo Deus e poderia, mas chamou pessoas para caminhar, para trabalhar, e depois deixou o ministério, delegou a essas pessoas um trabalho e disse: após mim vocês farão muitas outras coisas, fiquem tranquilos, apenas reconheçam-me como Senhor, como o mestre de vocês, mas vocês farão, e a hora de vocês chegarão. Cristo também foi auxiliado, mas neste capítulo aqui, Paulo exala um momento maravilhoso que eu compartilho com esta igreja hoje. Primeiro ele diz, logo no 3, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo. Eu sublinhei na minha Bíblia que servindo no grego seria diácono, seria como um garçom, como um escravo, traduzindo, servindo a igreja de Cencreia. Paulo deixou uma irmã, né, ali que estava servindo. Esse ministério aqui é o ministério de diaconia. Inclusive, quando alguém está tentando mostrar o serviço das mulheres como diáconas no trabalho, eles vão encontrar logo aqui, porque ela estava servindo a igreja em Cencreia. Era uma cidade e ela estava servindo.
Precisamos de pessoas amorosas que estejam na igreja servindo sem olhar para o que os outros estão vendo, servindo sem esperar que os outros estejam vendo e falando, mas servindo a igreja, mas em primeiro lugar como quem serve ao Senhor. Nós vivemos um momento da igreja que tem uma massa crítica muito forte. A igreja está deixando de ser uma igreja de servo para transformar numa igreja de críticos impacientes, de atitudes uns dos outros. Mas Igreja Batista de Leade, que tem lutado para experimentar um crescimento maior, tem visto, e pela mão de muitos irmãos e irmãs, há pessoas que estão servindo a igreja, se dando pela igreja, em todos os trabalhos que são propostos pelas igrejas. Há mãos que estão trabalhando o tempo inteiro, nós tivemos uns jovens trabalhando aqui na época, quando foi colocado o cal nesse muro aqui. Eu vi isso muito, embora que no jeito dos jovens de brincar, mas estavam ali fazendo, estavam em comunhão, estavam desenvolvendo algo junto. Foi convidado e vieram. Veio moças, veio moços, jovens, adolescentes, estavam ali como adultos trabalhando, estão servindo também. Isso é serviço, é você desejar a sua igreja melhor, é você atender o convite do seu pastor e dizer: eu vou, será uma alegria, postar lá no seu Facebook, estaremos amanhã juntos lá pintando o muro, e ali alguns tiraram foto, e foi uma brincadeira, foi um trabalho bom, que ajudou, embelezou a igreja, melhorou o aspecto. É serviço na igreja. Precisamos de pessoas que tenham prazer em servir, e não é servir ranzinza, não é servir com a cara feia, não é servir, o fulano está brincando, vamos parar com isso. É servir com amor, servir com alegria, junto. Isso é algo muito grande. Logo em seguida, ele vai dizer, eu li agora vamos aqui, eu li foi o versículo 16:1, isso, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Meu Deus, nós precisamos de pessoas na igreja que sejam protetoras uns dos outros. O apóstolo Paulo está dizendo: esta mulher, recebam com amor. Ela foi protetora minha na comunidade, e ela é protetora de muitos. Ela protege, ela ajuda, ela colabora, e provavelmente ela incentiva. Provavelmente Paulo, nas suas longas caminhadas, chegou com fome, chegou precisando de alguma coisa. Essa irmã estava lá pronta para servir, para fazer. Isso é o nascedouro da igreja. Esta palavra protetora, como nós precisamos disso. Igreja é um ambiente de proteção, não é um ambiente de exposição, não é um ambiente de crítica, não é um ambiente de massacre, não é um ambiente de julgamento, não é um ambiente de cumprir sentença. Igreja é um lugar da graça, do amor, da proteção, do acolhimento. Que nós percebemos isso aonde? Você pode ler a Bíblia e ser o maior conhecedor da Bíblia, citar a Bíblia no grego, no hebraico, no original, pode citar as muitas versões. Se você não tiver amor para servir e proteger aos que estão dentro da igreja, de que adianta isso? E como as pessoas saberão que há um Deus amoroso nesta igreja, se há muito mais julgamento do que acolhimento? Essa igreja tem experimentado isso, e precisa de multiplicar isso para que experiencie a graça maravilhosa de Deus em Cristo Jesus. Amém, igreja? Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Paulo já começa falando de uma mulher que era
sua ajudadora, sua protetora, era uma cooperadora, era uma diaconisa que estava ajudando em Cencreia, e agora fala de um casal. E muitos dizem que é um livro chamado Fazedores de Tenda. E provavelmente Paulo os conhece quando um maluco de um imperador expulsa todo mundo de Roma, e espalham-se, e Priscila e Áquila faziam tendas, e Paulo se junta a eles no momento, e pregavam, e logo depois iam fazendo as suas tendas, trabalhando. Nesse momento Paulo produz o seu próprio sustento, mas junto com um casal, junto com alguém da igreja. Meu Deus, como a gente precisa disso, de casais amorosos, acolhedores, dentro da igreja. É um apóstolo que está falando. Por isso que ninguém vive sozinho. Se tem 7 anos de pastor Timóteo dentro dessa igreja, é porque tem pessoas com estas qualidades aqui, com estas qualidades. Eu já ouvi pessoas chegar para mim: cadê a irmã Suzana? Não está aqui. De vez em quando ela sempre lembra: pastor, tenho sempre orar pelo seu filho. Eu não sei, eu tenho um amor muito grande pelo seu filho, muito grande pelo seu filho. Eu estava ouvindo a história hoje do Elias no Flamengo, e que o filho dele, Davi, passou muito mal, e a torcida abraçou o filho, o jogador, cantou o nome dele quando ele estava internado, e ele fala que aquilo ele não aguentou. Hoje tudo que ele quer é jogar porque ele sentiu amado. Aí depois alguém disse assim: acolheu o filho, tocou no coração do filho, o coração do pai já é seu. E todo pai sabe disso. Não maltratem os nossos filhos, ame-os, compreenda. A igreja precisa disso. E aqui no caso ele recebe de um casal, mais uma vez. Aí você vai ver quantas pessoas estavam na vida desse homem, contribuindo para o ministério dele. E o que é bom que Cristo fala sobre as pessoas que o ajudaram. Cristo tem um determinado momento que ele fala assim: os discípulos vão a tal lugar, em tal lugar estará um jumentinho, pegue esse jumentinho. Depois no outro momento ele diz assim: vão em tal lugar, fale com alguém vai emprestar a casa para que nós possamos celebrar ali a última ceia. É dito e é registrado, muitas mulheres contribuíram para o ministério do apóstolo. Nós não conseguimos fazer nada sozinho. Quando eu posto lá que juntos podemos mais, não é simplesmente uma medida politicamente correta, que aquilo ali não é um jargão fácil, não, aquilo é algo que tem vida, porque juntos nós somos mais fortes, nós somos melhores, juntos nós nos protegemos e juntos vencemos as ciladas do diabo, amém? Separados, distantes, críticos, somos presas fáceis e devoramos uns aos outros. Precisamos deste amor. Saldo a Áquila e Priscila, ou Priscila e Áquila, meus cooperadores, meus ajudadores. Louvo a Deus, porque são 7 anos de luta, de superações, de ajuda, de trabalho. Depois ele diz: saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Outra coisa, reconhece as pessoas que cooperavam com os apóstolos antes dele, valoriza aqueles que estavam antes, mas ao mesmo tempo diz: hoje servem. Eram pessoas que serviram os apóstolos e agora servem Paulo como apóstolo, e agora tem outra, Maria, e tem outra família. É família, gente, amém? É família. Eu tenho muito temor de Deus quando eu vejo as pessoas aqui, às vezes passam uma semana sem vir, passam 15 dias sem vir. A primeira coisa que eu faço é me dirigir a elas com um primeiro olhar de acolhimento, de amor. Algumas até no meio da semana me ligam: pastor, estou passando por isso. Eu retorno, quando chegam eu já pergunto como é que foi, como está. E mesmo que eu não tenha tido esse procedimento, porque eu não sou só pastor,
Eu não sou só pastor, não sou pastor de tempo integral, eu sou um pastor que trabalho para ajudar no sustento da minha casa, ajudar a minha esposa. Sou também da área educacional, que exige demais da gente. Então, ao mesmo tempo, me preocupo com as minhas ovelhas, com as famílias. E aí, nós precisamos de tudo isso, de pessoas amorosas. Ele diz: saudai a Maria, que muito trabalhou por vós. Aqui já não é mais pelo apóstolo, está falando por vós, pela igreja. Uma mulher que trabalha pela igreja. A mesma coisa que ele fala de Febe, que trabalhava na igreja de Cencreia, fala de Maria. Por isso, o pastor não está na igreja, trabalhe com amor. E esta igreja é abençoada por isso. Você trabalha no louvor, você trabalha com as crianças, você trabalha servindo a igreja. Isso traz uma marca da igreja. As pessoas olham: irmã fulana está sempre ali trabalhando, com seu jeitinho, servindo a Deus. Isso é importante. E ele vai dizendo: saudai a quem mais? Aí ele vai dizer no 7: saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, de dor, de angústia. Olha só, o tanto quanto Paulo foi abençoado. Mas não é que isso é um mau contato, alguma coisa que está ligada. Saudai nesse amor. Olha o que está escrito aqui no versículo 7, na minha versão: são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Notáveis, não é porque você é tido como aquele que é o da igreja, o admirado. O irmão é o notável, o irmão está lá no pedestal. Não, o notável aqui que ele está dizendo, foram notáveis no serviço, na qualidade do serviço, na qualidade, e foram ricamente abençoados. Depois ele diz no outro: saudai a Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. Meu Deus, como os pastores hoje precisam de amigos na casa do Senhor. Amigos, não tem jeito. A gente não precisa de puxa-saco, não é isso, de jeito nenhum. Mas precisamos de homens amorosos, compreensivos, que sabem que a vida pastoral não é fácil, que antes de vir cobrar e criticar, venha para ajoelhar e orar. Eu estou aqui para orar com o Senhor, eu estou aqui para ajudar, como Paulo está falando dessas pessoas, cooperadores, ajudantes, amorosos, companheiros de prisão, pessoas que estavam ali sempre dando ânimo, força, e isso que ele vai trazendo de maneira que vai tendo uma crescente no ministério dele. Saldo Urbano, versículo 9, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Quando ele está utilizando o termo amado, ele está utilizando o texto do grego de filia, de amigo, né? Essa coisa que é necessário ter entre o relacionamento, algo tão necessário para a igreja hoje. Pessoas amorosas, pessoas que estão juntas, pessoas que têm prazer em servir. Meu Deus, por isso que essa igreja é rica, por isso que essa igreja ela persevera na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse texto aqui fala da prática, como vivia essa igreja, uma comunidade que tinha temor e obras espirituais por causa desse grande amor. Eles se amavam e se protegiam. O apóstolo Paulo está dizendo: eram meus protetores. Além de ser minha protetora, foi protetora de muitos que passaram por aqui. Meu Deus, como nós precisamos disso, proteger uns aos outros no amor. Era uma igreja que havia, uma comunidade que tinha a unidade na comunhão cristã, na doutrina, de novo, na comunhão, na oração, no partir do pão. Havia o alimento que vem do céu, e havia o alimento para a alma,
o alimento da palavra viva. Estou com você, você é meu amigo, olha, você vai superar, você não está bom nisso, mas você é bom nisso e vai melhorar mais ainda nisso, nós juntos vamos superar, estou aqui para cooperar, estou aqui para ajudar, eu também preciso melhorar nisso, me ajude, vamos caminhar junto, no que eu posso ajudar, no que eu posso ser melhor, vamos caminhar junto. Isso não existe inferno, não existe maledicência, não existe fofoca, não existe nada ruim produzido aí fora no mundo e no inferno que ataca uma comunidade protetora, amigável, conselheira. Não existe. O que vai existir nessa comunidade? Crescimento, amor e admiração dos que estão lá fora. É o grande diferencial desta comunidade. E o texto vai terminar no 46 basicamente, onde ele diz: antes no 45 de Atos, havia um interesse nas necessidades e havia uma ajuda nas dificuldades. Interesses nas necessidades não é para humilhar o irmão. Olha, meu irmão, ato de proteção, precisamos te ajudar, você está assim, vamos orar junto. Não é sabendo que o irmão está passando dificuldade para às vezes humilhar, para às vezes mostrar como um ato de derrota, não, mas para estar junto nas dificuldades. Vamos orar junto, vamos trabalhar. E aí eles perseveravam unânimes. Perseverar unânimes é algo que é digno da unidade do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Perseverar unânimes, lutar pela unidade, lutar pelo amor, lutar pela proteção, no templo, no partir do pão, na alegria e com toda a singeleza de coração, amando os irmãos diferentes, amando os irmãos com a sua cultura, amando os irmãos com o seu jeito de ser, compreendendo os irmãos na sua fala, no seu jeito, no acolher isso daí, sem se postar como sabedor de tudo ou como santo dos últimos dias. Muito pelo contrário, se fazendo chão para o outro andar, estendendo a mão para acolher, abrindo a sua casa para receber com amor, servir. Havia comunhão no templo, havia comunhão de casa em casa, no partir o pão, não lugar de destruição um do outro, lugar de julgamento, lugar de análise do outro, é lugar de amor, é lugar de orar, é lugar de amar. Não estou entendendo essa situação, mas vamos orar junto, vamos nos ajudar. Uma comunidade dessa, com certeza, vai experienciar grandes virtudes do Espírito Santo de Deus. Se 7 anos completei aqui em Santa Maria, não é porque eu sou bom não, gente, de jeito nenhum. Se 7 anos completei aqui, é porque Deus sempre levantou pessoas com estas características aqui, de amor, de proteção, de ajuda. Às vezes um grupo pequeno, mas se agiganta, trabalha, carrega, faz, cozinha, serve, ajuda. Eu vejo pessoas às vezes inquietas, angustiadas, porque querem ajudar. É lógico, tem umas que querem ser servida, querem criticar tudo, mas tem umas que estão vendo a coisa e está ajudando. O que eu posso fazer? E corre para lá, e corre para cá, para que aconteça. E é por isso que essa comunidade está aqui. São estas virtudes que sustentam uma comunidade de Deus. São estas virtudes. Comunidade da graça, comunidade do amor de Deus. Já estou concluindo. Estas palavras também, elas apontam, e ele fala, né? Ele vai utilizar saudai no versículo 12, saudai, mas antes no 10 que eu não li, saudai Apeles, aprovado em Cristo, saudai os da casa de Aristóbulo. Quando ele fala saudai os da casa, são muitas pessoas que nem foram citadas, mas são pessoas que estão servindo, estão colocando na sua casa. Saudai meu parente Herodião, saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais, mais uma vez, olha só,
esse termo aqui é algo muito rico neste texto, as quais trabalham no Senhor. Trabalham. Meu irmão, não trabalhe com a sua boca na igreja, trabalhe com as suas mãos, trabalhe com o seu corpo, dedique-se à obra do Senhor, viva os dons que Deus te deu dentro da igreja. Seja bênção, seja bênção, seja bênção. Olha, às vezes, meus grandes cooperadores aqui na minha palavra é o ministério de louvor. O dia que esse ministério está untado, ungido, eles louvam a Deus e você sente o quebrantamento na igreja. Eles tocam e louvam e a igreja é incendiada. A igreja entra dentro desta nave e navega nesse oceano do Espírito, nessa dimensão espiritual. O grande parceiro do pastor, o grande cooperador. Isso é algo que precisa o ministério de louvor cada vez mais entender isso. Um quebrantamento, isso é uma cooperação que tem. Eu saldo a todos da igreja, a todos os ministérios. Não há um que a gente possa dizer assim: meu Deus, todos estão trabalhando, amém? Não existe um super pastor, nunca existe um homem de Deus que trabalha com homens e mulheres de Deus, amém? São 7 anos, ninguém chega a 7 anos assim. Eu digo, igreja é uma massa crítica muito forte e às vezes não utiliza da graça, do amor e da misericórdia. Mas há um grupo que está fazendo isso. Há senhoras, há pessoas que estão orando. Quer ver? Eu tenho uma pessoa que ela não é mais membro desta igreja. Ela, a irmã Cleonice, cadê o Felipe? Felipe não está aí. E sempre ela, quando eu falo, quando eu ligo, ela diz: pastor, eu nunca me esqueci, desde os tempos de Gileade, de quando eu levanto nas madrugadas orar pelo Senhor. O Senhor continua sendo um pastor que eu amo muito e busco a Deus para que o Senhor seja abençoado. Eu falo: filha, as suas orações Deus tem ouvido e Deus tem me sustentado e me ajudado, né? Há muitas outras pessoas, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele estava preso, mas qual era a alegria de Paulo? Que essas irmãs, esses irmãos estavam trabalhando nestas comunidades, estavam fazendo o que deve ser feito um cristão: honrar a Deus e honrar uns aos outros. Saudai a Rufo, eleito do Senhor, e igualmente a sua mãe, que tem sido mãe para mim. Quando eu leio isso daqui, muitas das vezes nas minhas meditações, eu choro. Como a gente precisa, e Paulo vai usar um termo depois assim na igreja, para que o homem de Deus não se meta em escândalos, né? Ele diz assim: relacionai com as jovens da igreja como fosse sua irmã, relacione com as senhoras de idade como se mãe fosse, porque isso gera um respeito. E Paulo fala aqui que ela foi uma mãe para ele, amorosa, cuidadora. O que uma mãe faz com o filho se não dedicar amor? E ele está dizendo que essa mãe foi também uma mãe para ele, amorosa. E como isso é necessário, né? Tem que ser um homem forte. Tem que ser um homem forte. A coisa é tão marcante no ministério de Paulo, e a gente não vive sem essas pessoas, ninguém vive, que tem um momento que ele chega para os irmãos, ele está se despedindo deles na praia, o autor registra isso, os irmãos choram e não querem liberar Paulo, porque um profeta se levanta, tira a sua cinta e amarra Paulo e diz assim: Deus está dizendo que isso que fiz aqui com você farão quando você chegar lá na cidade. E o apóstolo fala: não, e alguns dizem: não vá, Paulo, please don't go, não vá, fique aqui. Ele diz: não posso, eu tenho que ir. O Espírito Santo me constrange. Mas as pessoas amavam ao apóstolo Paulo,
e com certeza ele pede para as pessoas: orem por mim. É que o texto vai mostrar. E o que está escrito aqui? Sempre, olha quantas mulheres Paulo cita aqui, quantos homens. Esse homem que muitos criticam, que muitos falam, olha o trabalho de pessoas que ajudaram. Ele só poderia chegar aonde chegou. Saudai a Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles, uma comunidade de amigos serviçais e amorosos que caminhavam com o apóstolo Paulo. Esse homem não podia sentir solidão, esse homem não podia se sentir sozinho, esse homem não podia pensar que a obra do Senhor pararia, porque ele sabia que estas pessoas estavam aonde estavam, mas estavam trabalhando no Senhor, servindo a Deus e servindo uns aos outros. Saudai uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo nos saudam. Está dizendo, todas as igrejas agora saudam esse trabalho de vocês, esse trabalho. Igreja Batista de Gileade. Resumindo, irmãos cooperadores, ajudadores, companheiros, protetores, irmãos queridos que trabalham com amor e dedicação, irmãos companheiros e notáveis nos feitos de amor e de companheirismo, irmãos cooperadores, amados e aprovados no serviço a Cristo, irmãos amados, trabalhadores no Senhor, irmãs amorosas que servem como mães, irmãos e irmãs amados, serviçais no Senhor, que servem com amor e fidelidade ao Senhor Jesus. Isso é, Igreja Batista de Gileade, a vocação da igreja é ser uma igreja amorosa e acolhedora, composta de servos do Senhor. Uma igreja de sucesso não é uma igreja de teólogos, mas é uma igreja de servos. Isso sim faz uma igreja. Eu louvo a Deus e eu quero hoje também compartilhar e agradecer a Deus, aos que estão aqui e aos que não puderam vir aqui. Que Deus os abençoe. E esta igreja precisa de demonstrar isso. Precisam de demonstrar como pastor Timóteo, como pastor, como servo do Senhor. Precisa, para quê? Para que aprenda a demonstrar para com todos os pastores que aqui passarem. Amém? A quem honra, honra. Então, 7 anos aos quais não é o pastor, mas é a igreja. Que Deus os abençoe. Que Deus levante homens e mulheres amorosos, ricos em amor, serviço, proteção a este nosso Deus. Eu louvo a Deus por poder contar com esta igreja para continuarmos servindo a Deus neste lugar. Que Deus nos abençoe. Possa derrotar tudo que o Senhor planeja.